A reforma tributária já está em andamento, mas muitas empresas ainda não traduziram isso em decisões práticas para suas operações. E é sobre essa transição que abordaremos aqui reforma tributária, da teoria à execução na cadeia de valor. Seja bem-vindo ao Ciclo Talks. Eu sou Bia Cobal, comigo a nossa host Isabel Cardial. Bem-vinda! Obrigada, Bia. Estamos aqui, mais um episódio. Tô animada com esse papo. É super, né? Um papo árido, como foi de transporte, né? Mas, obviamente, acho que falar de reforma tributária, essa preparação que as empresas precisam ter, nesse momento é importantíssimo a gente poder trazer esse debate para esclarecer esses pontos. Sem esses dúvida. versos. Então vamos falar do nosso convidado. Estamos aqui com o Marcelo Stefan. Bem-vindo. Muito obrigado. Ele é diretor sócio Sócio associado. da McKinsey & Company. Perfeito. E você me disse também que você tem algumas paixões na vida. Eu já quero começar introduzindo, porque a gente gosta de falar de hobbies, de paixões. Conta um pouco sobre isso. Legal. São muitos hobbies, né? Falta o final de semana para tantos hobbies. Mas o meu hobby ultimamente tem sido a família, as crianças que ainda estão pequenas e eu preciso aproveitar. Ando de moto também com os amigos. Eu acho que esses são os principais Ai, ultimamente. muito bom, né? Moto dá aquela liberdade E boa. a gente precisa relaxar um pouco, né? Bastante trabalho, é bom fazer isso. É Você isso sabe que eu sou aí. motoqueira também. Olha só, então a gente tem que A gente programar um vai passeio. descobrindo várias facetas de Isabel por aqui hoje, gente. No final a gente faz uma Tem entrevista só carta com a e Isabel. tudo, tem carta e tudo. Olha Olha só. isso, tá vendo? Olha, já podem marcar um encontro, né, de motociclistas. Vocês vão pra estrada? Vocês são Não, eu estradeiros? não faz tempo que eu não ando, eu faço mais cross mesmo. Olha então, só, ela vai cross na mesmo. lama ali, salta, aquele salto, é a Isabel que tá por detrás. Ali é roots. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre reforma tributária, esse é o nosso assunto, porque já está definido o desenho geral, certo, Marcelo? Só que a gente ainda vê que muitas empresas ainda não estão muito familiarizadas, ainda estão muito no estágio inicial de preparação. Onde é que você enxerga que existe esse gap ou essa dificuldade de entendimento, assim? Acho que o primeiro gap é de entendimento. Então, nós conduzimos uma pesquisa recente em que a gente identificou que 30% das empresas do Brasil vão perder 50% do seu lucro, no mínimo. Algumas, eu já tenho conversado com algumas, vão perder mais que 100%, elas vão sair de lucrativas para deficitárias, uma vez que os incentivos e os créditos caiam, né? Então, a reforma ela é muito impactante para todo o Brasil. Essas são as empresas que divulgam informações nos balanços e a gente identificou, mas a gente sabe que os incentivos, nem todos são publicados, então esse efeito pode ser, primeiro, muito maior. Segunda coisa, tem empresas que são afetadas diretamente, como essas, tem outras que não são afetadas diretamente, porque talvez elas não se alimentem dos incentivos, mas elas vão ser afetadas indiretamente, por quê? Porque os seus fornecedores vão ser afetados e eles vão mudar, então a sua matriz de fornecimento vai mudar. Os seus clientes vão ser afetados e vão mudar também a sua malha, então também os seus clientes vão mudar. Então tem mudanças no mercado e os seus competidores também, sem dúvida, né? Então, seja por fornecedores, por clientes, por competidores, as empresas todas vão ter que reagir de alguma maneira, então afeta a todos. Tem impacto geral. Então, se a gente pensar no supply chain, a malha operacional, como você falou, vai ser impactado. Então, o que as empresas precisam já revisar, se programar e que ainda elas não estão fazendo? Acho que a primeira coisa é o entendimento que esse não é um problema nem tributário, nem só logístico. Ele é um problema de toda a companhia, é um problema do C-Level. Por que isso? Então, como a gente falou aqui, primeiro impacta os nossos fornecedores das empresas. Então, a área de compras precisa se preocupar. Vai afetar a manufatura, vai afetar a logística, vai afetar, por exemplo, o ICMS, então afeta o preço e o comercial. Tem um tema de, como a gente falou aqui também, dos competidores, também afeta o comercial, o go-to-market. Então, é um problema que hoje ainda ele está muito no tributário, está começando a vir para o logístico, mas acho que o principal é entender que é um problema de toda a companhia e tem que ser endereçado dessa maneira. Estratégico, né? É estratégico. É estratégico no fiscal, né? É estratégico, cross-funcional. E eu vou citar aqui um colega que eu gosto muito, que é o Ediane de Matos, da Boticário. Ele falou, a reforma ela não traz um problema, ela revela os existentes, as ineficiências existentes. Então isso é meio interessante. Importante Assim, esse todo ponto de mundo vista, sim. vai ter que lidar com isso, né? Exatamente. E nem todas as empresas também vão ser impactadas da mesma forma. Sim. Pensando nisso,
Qual é a prioridade? Quem é a empresa que precisa se mexer primeiro e por quê? Perfeito. Tem as empresas que elas são altamente incentivadas. Então, dou exemplos aqui. Tem varejos que estão, por exemplo, em Minas Gerais, provavelmente ali em Extrema, estão ali por causa do incentivo, né? Essas são as primeiras que vai mudar completamente o balanço delas. Então, essas são as primeiras com certeza. Tem outras empresas que elas foram criadas com um viés de custo e produtivo. Por exemplo, empresas de indústria de base, né? Então, uma mineradora está onde está o minério, né, naturalmente. Empresas de celulose, produção de celulose, está onde tem muita água, assim como empresas de bebida está onde tem água, né? Então, empresa de bebida é um pouco de água, um pouco de mercado. Então, essas não vão mudar porque elas já foram pensadas muito em função desse custo total. Então, essas são as que talvez sejam não menos impactadas, mas que talvez não mude tanto a sua malha produtiva e logística. Agora, o principal risco é para quem está no meio do caminho. São aquelas empresas que acham que não tem muito incentivo, ou não se aproveitam muito de créditos, e talvez não estejam se preocupando demais. E entra lá no primeiro ponto, né? Então, como seus fornecedores vão ser impactados, seus clientes, seus competidores, automaticamente no dia seguinte de qualquer mudança, vão ser impactados igualmente. Essas precisam se preocupar. É aquele negócio da incerteza, não sei se fico, se vou, Perfeito. e aí não faz nada, Exato. e aí pode ser fatal, né? E tem muitas incertezas, né? Então, primeiro, tem 2 governos até a transição total, né? É só 2032 para 33. Tem 2 governos até lá. Tem muitas definições ainda que não foram tomadas, que estão no grupo de trabalho, no Congresso, então muita coisa a gente não sabe. E tem todas essas incertezas do que acontece com o fornecedor, com clientes e competidores, mas o fato é assim, não dá para ficar parado, né? Então, as empresas precisam começar a pensar nos possíveis cenários, o que pode acontecer nesses elementos, para tomar uma decisão, né? Não dá para ficar parado. E acho que tem uma janela de oportunidade muito importante agora, 26 e 27, de entender todas essas possíveis implicações, esses cenários, para uma tomada de decisão. É uma tomada de risco, não tenho certeza se é uma tomada de risco, mas precisa ser tomada. Por que 2026 e 2027, especificamente? 28 começa a transição dos incentivos, então cai para 80% dos incentivos, 60%, assim por diante, até 32, né, 33. Então, o momento de pensar é antes. Esse é o número 1. Número 2, quem se antecipar vai capturar as melhores oportunidades. Então, eventualmente, não tem centros logísticos infinitos. Sim. Não tem áreas novas para manufatura infinitas. Então, quem se antecipar e capturar esses contratos anteriormente vai ter uma vantagem. A vacância, né, já está aí, Exato. já estamos sendo anunciadas várias, né? A gente São falou Paulo já está 7%, se eu não me engano. muito elevado, né? A vacância está baixa, né? Está baixa, desculpa, exato, exatamente, exatamente. 7%. E a gente fala muito de extrema, né? Extrema, eventualmente vai perder um pouco ali o interesse ou a sua vantagem, porque Minas perde todos os seus incentivos, mas, por outro lado, está muito próximo de São Paulo, né, Sim, Isabel? 100 quilômetros, né? Tem muita gente que está decidindo não fazer, né? Mas Extrema também é lotado, né? Então, assim, se alguém mais quiser vir para Extrema, também tem uma janela ou tem poucas oportunidades. Tem pontos também, né? Capacitação, mão de obra para poder atender todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma outra variável bastante importante, né? Dos recursos que você tem, onde você está e onde você não está. Então, vamos pegar um exemplo. Eu sei que tem empresas de calçados ou de roupas no Nordeste que você pode olhar lá, ela só está lá por causa de incentivo. Não faz o menor sentido onde ela está. Está longe da demanda, está longe da matéria-prima, o centro de consumo é muito pequeno. Não faz nenhum sentido. É incentivo. Essas empresas vão ter que tomar a decisão de movo ou não movo minha produção. Custa muito caro, né? O CAPEX está lá, é caro. Então elas vão ter que decidir vou ou não vou. Por outro lado, elas já formaram mão de obra. Sim, tem isso também. Eventualmente tem alguns recursos disponíveis, então tudo isso tem que entrar na equação, não é uma decisão fácil. E ainda existem pontos abertos nessa regulamentação, Sim, certo, Marcelo? E aí, como que as empresas podem lidar ou devem lidar com essas incertezas sem que isso paralise Uhum. a tomada de decisão? E acho que esse é o maior risco, né? De ficarem paralisados esperando para as decisões serem tomadas ou para ter uma maior clareza. Então, é um problema clássico de supply chain, de planejamento do S&OP, do IBP, de cenários. Então, é importante começar a criar uma inteligência dentro da companhia, no sentido de ter visibilidade de todos esses pontos da cadeia que podem ser afetados. Então, de novo, fornecedores, clientes, competidores, tudo mais. Entender quais são os possíveis movimentos, a probabilidade e quantificar isso, né? Então, a gente vai ter que ver financeiramente a probabilidade de cada cenário e o risco por detrás e
começar a tomar decisões. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre essas questões aí, dessa preparação das empresas, Uhum. né? Você já comentou sobre time, observações, mas quais os erros que já estão sendo cometidos nessa preparação? Perfeito. Né? Acho que o primeiro erro é não ter começado. E eu tenho conversado com muitas empresas que não começaram. Tanto em logística quanto em compras também, né? Nos dois Com pontos. certeza. Né? Eu diria que possivelmente 80, 90, 95% das empresas já começaram pelo lado tributário. Porque tem que começar, porque esse ano já tinha algumas mudanças, já tiveram algumas mudanças. Vejo uma ainda minoria de empresas se movimentando mesmo do lado logístico, né? Então, vou chutar aqui um percentual, talvez uns 20, 30% já começou a ver no logístico. Agora, com essa visão de toda a cadeia, desde compras até a ponta, pouquíssimas. Então, acho que esse é o principal erro. Não ter começado, e o segundo, ter começado somente pelo tributário ou tributário logístico. Tem mais algum outro erro que você acha que o pessoal está começando? Eu acho que o terceiro é acreditar que esse é um exercício clássico de otimização logística. Esse não é um exercício clássico de otimização logística. Ele é estratégico, como a gente falou, ele é cross-funcional, ele tem que ser liderado pela organização, pelo C-Level. Você vê como uma oportunidade também de trazer inovações, de trazer melhorias, porque tem que rever tudo, né? Toda a operação e é aquela coisa de mexer nas gavetas, né? Então, arrumar tudo e ver o que pode funcionar ou não. Esse ponto é sensacional, Isabel. Sim, a resposta é muita coisa tem que acontecer além da revisão da malha. E por quê? A gente fez um projeto recente com uma empresa que começou a se preocupar justamente com toda a perda de incentivos e o impacto no P&L, no DRE. O que a gente viu é que só a mudança da malha, ela resolve talvez, se uma breve empresa, 50% do problema. Então, uma empresa que virou deficitária, se ela mexer em toda a malha, ainda ela vai estar deficitária. Ou talvez vai estar no 0 a 0. Sim. Então, o que a reforma vai trazer é uma necessidade de avançar com todos aqueles projetos que estavam engavetados, de eficiência, de digital, de analytics, porque, de novo, a malha sozinha ela não vai Vai resolver o problema. zerar o problema. Muita coisa a mais vai ter que acontecer. Então, vai ter que trazer inovação com certeza. E pegando o gancho da inovação, falamos inovação, futuro, quanto tempo ainda resta? Você falou, já deu um spoiler aí e tal, mas quanto tempo de fato as empresas ainda têm para reagir? E qual que é o risco de elas não reagirem, de esperarem demais, enfim? Perfeito. Então, o calendário ele está estabelecido. Esse ano tem, se eu não me engano, a parte tributária, a McKinsey ela não pode opinar, mas eu me informo um pouco com meus colegas e parceiros. Mas esse ano acabam os créditos de PIS/COFINS, se eu não me engano. Depois começam, no próximo ano, a acabar os créditos de ICMS. Tem um período ainda que você pode, como empresa, pedir ou usar os créditos passados, né? Então, encerram-se os novos créditos, né, o novo acúmulo de créditos, mas é possível consumir. Então, isso tranquiliza um pouco no tema de timing. Mas tem um calendário bem fixo que é da perda de incentivos. Começa em 28 até 32. 80, 60, 40, 20, 0%. Por que agora e por que um calendário? Se em 2028 já começa a perder incentivo, a hora de tomar decisões, de avaliar tudo que pode acontecer é agora. E como a gente falou, a janela de oportunidade para a contratação de novas localidades logísticas também começa agora. Em logística, a gente está há 6 anos, né? Se não me engano, 6 anos até a virada. 6 anos em logística até que é bastante, né? Em geral, a gente toma decisões para 3 anos, 4 anos. Mas como afeta tudo, manufatura inclusive, manufatura 6 anos é muito pouco. Então, se alguma empresa tiver que tomar uma decisão de vou mudar minha planta porque sem incentivo ela não para de pé, aí 6 anos, para você mudar uma operação completa, aí já é pouco tempo. Os CAPEX aí, né? CAPEX. Forte. E acho que sim, tem um ponto, acho que pensando aí nessas questões, né, de como começar, né? O que a empresa hoje, se fosse começar do zero, você disse que tem um percentual enorme, o gap é 70%, né? Vamos colocar. Diria. 70% ainda não começou nada. Não começou nada. Fácil. Por onde começar? Legal. Você falou que é tributário, mas também tem o logístico. Por onde começar certo? Acho que o primeiro é ter um grupo de trabalho ou um projeto por trás disso, que tem que ser, como a gente falou, liderado pela alta organização da companhia e cross-funcional. Então, não é um projeto nem um grupo de trabalho só do tributário. Pode começar por aí, mas não pode ser. Também não é só da logística. Então, esse grupo de trabalho é para entender o impacto primeiro que a perda de incentivo e a perda de crédito trará, esse é o número 1. Número 2, envolver, né, então, todas essas áreas para entender o que cada uma vai contribuir, né? Então, como a gente comentou aqui,
entender os projetos adicionais para cobrir esse gap, para offsetar o prejuízo que pode ter pela perda de incentivo e créditos. Então, eu diria que o caminho é esse daí. Complexo, né? A reforma tributária, viu, Bia, como que tem... E afeta todo mundo, é o pequeno, né? Então, estamos falando agora nos bastidores, né, sobre a questão lá do DAS, né, que é o pessoal que está aí no Simples, né? Que tem também já mudança, então, até pensando em cadeia de suprimentos, né, o autônomo, o transportador, né, também tem que fazer adequação, vai afetar todo mundo, né? Se a gente pensar no transportador, ou em transportes como um todo, se toda a cadeia pode mudar, né, fornecedor, manufatura, logística, cliente, as empresas também vão ter que começar a contratar novas rotas. E aí os transportadores, eventualmente, que estão muito acostumados a trabalhar com uma empresa ou em certas rotas, também vão ter que mudar. E tem aqueles fornecedores que não vão ser mais interessantes para aquele comprador, né? Porque ele não Exatamente. tem o crédito e, enfim, aí dentro da cadeia de valores. Tem né? fornecedores de matéria-prima, o que for, que hoje talvez eles sejam competitivos e interessantes para a empresa, porque por causa de todo elemento de incentivo tributário, amanhã vão ser outros. Então pode mudar malha de fornecedores e de transportadores. Marcelo, a gente tem trazido e visto, né, nos nossos últimos eventos muito sobre reforma tributária. Então, primeiro foi o entendimento do que é a reforma, então trouxemos tributaristas falando sobre esse tema, tanto com viés de logística quanto também na área de compras, que é super importante. Perfeito. Tivemos recentemente agora no Pit Stop cases já sobre, não obviamente porque sobre o final com resultados, mas como essa preparação está acontecendo. Né? Então, como a gente conversou sobre uma oportunidade também de rever, né? Como o seu amigo do Boticário disse, né, que a gente tem as mazelas, né, que a gente precisa, que estão sendo colocadas à tona, que a gente precisa ajustar. Pensando hoje, 2026, né, como que você faria uma síntese do momento que nós estamos e qual é o futuro, o que a gente pode trazer, enfim, dá dicas aí para os líderes da área de supply chain logística e de procurement também, que são impactados fortemente com isso. Perfeito. Acho que as grandes mensagens são, primeiro, o impacto é muito grande. Né? Então, vou repetir aqui, importante, cerca de 30% das empresas do Brasil vão ter um impacto de pelo menos de 50% de perda do seu lucro, ou mais. Então, o impacto é tremendo e isso afeta toda a organização. Número 2, esse não é um problema tributário, nem um problema logístico, esse é um problema de todas as áreas, porque vai mudar preço, então envolve o comercial, vai mudar o posicionamento dos clientes, então envolve também o comercial, muda a competitividade dos fornecedores, então muda o lado de compras, então envolve todos e todos precisam estar envolvidos. Não é um exercício clássico de otimização de malha, é um exercício que precisa começar por essa inteligência, de entender todos os impactos e como que todos os envolvidos trazem suas perspectivas. Sim. E ter uma janela de oportunidade agora, 26, 27, de pensar como planejar, como agir, para começar a ser executado 27, 28 em diante, uma vez que a perda de incentivos ela começa de fato ali em 28, e as oportunidades que tem de mercado, de terreno, de operações logísticas, elas vão começar a ser capturadas desde já. Já sei que tem empresas que estão, e então começam a ser capturadas desde já, e ano que vem também. Eu diria que essa também é uma oportunidade dessa integração tão necessária dentro da cadeia de valor, manufatura, né, de operações como um todo, né, de ponta a ponta, que envolve compras, logísticas, né, manufatura, de se integrar juntos, né, porque acho que é o momento que todos têm que estar juntos, né, para buscar isso. Então, que a gente sempre busca, né, sempre em supply chain, falar sobre essa integração de colaboratividade entre as áreas para ter o melhor resultado. Acho que esse é um grande exemplo de momento necessário para isso acontecer, né? E você trouxe também, sem dúvida, mais um elemento que eu adicionaria, que só esse exercício de malha ele não resolve. Vai ter que trazer muita inovação também para cobrir o gap do incentivo. Então, os projetos de eficiência, de digitalização, de analytics, de AI, eles vão precisar ser acelerados também para compensar toda a mudança que vai ter com a reforma. Com certeza. Marcelo, que incrível, né? Muito obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente, esclarecendo um pouco mais para as pessoas, trazendo esses exemplos, por onde elas podem começar. Isso eu acho que é muito esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi muito legal mesmo, muito didático. Tenho certeza que quem está em casa nos assistindo está tendo uma noção agora de um passo a passo até
do que eu preciso olhar, né, até 2027, 26 e 27, então a hora é agora. E claro, gente, que o nosso papo não termina por aqui, ele continua, teremos 2 eventos para continuar falando sobre esse e outros assuntos tão relevantes, né, para compras, para logística, para supply. Então vou dar aqui as agendas, tá? Próximo evento será o 5º Compras Summit, 20 de maio. Já adquire aí o seu ingresso, que realmente vai ser imperdível e está pertinho. Tem também o evento do dia 25 e 26 de agosto, que é o 40º já? Meu Deus, 40º Simpósio de Supply Chain. E claro que lá tem o Hub também, da Ciclo, para você encontrar muitos artigos, tem vários vídeos, vários episódios também, como esse aqui, todos os episódios do ano passado. A gente espera você lá, tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo bem relevante. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado, Bia. Obrigada, Muito obrigada, bom. Bia. Beijo, Bia. Beijo, até o próximo.